Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Assim está escrito: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre 7 propósitos da morte de Jesus. Nós encontramos ao longo da Escritura Sagrada a necessidade de Deus enviar o seu Filho unigênito, o melhor que ele tinha, para vir a esta terra em favor desta humanidade. Por que isto aconteceu? Porque Deus, quando criou o homem sua imagem e semelhança, e deu a ele todas as condições para viver a eternidade em plena comunhão, paz, alegria e direção de Deus, no entanto, deixando-o com o livre-arbítrio, a liberdade para fazer escolhas, porque Deus não é aquele que é impositivo. As pessoas devem se devotar a Deus, servi-lo por livre escolha da sua vontade. Então, a ação de Deus é através da manifestação do seu amor, da sua palavra e das suas obras que foram criadas. Isto tudo deve levar as pessoas a entender a existência e o poder de um Deus santo, soberano, poderoso, maravilhoso, e então, a partir daí, se voltarem para Deus. Então, com aquela escolha que foi feita, uma escolha através de uma desobediência, subjugou toda a humanidade numa vida de escravidão pelo pecado, separado de Deus, sem o exercício da plena comunhão com Deus e sem o futuro garantido. Pelo contrário, uma vez que houve a transgressão, toda a humanidade que descendeu de Adão e Eva estava certamente direcionado para uma eternidade longe da presença de Deus, sem desfrutar de paz, de alegria, de comunhão, de salvação, e marcado por uma vida de pecado, de sofrimento, de opressão e uma eternidade longe da presença de Deus, num lugar de tormento. Mas o amor de Deus, muito grande, digo até infinito, poderoso e profundo, Deus, neste seu amor, decidiu entregar o seu Filho, que se dispôs a obedecer e ofereceu-se a Deus antes da fundação do mundo. Não foi algo de última hora que aconteceu a escolha e a dedicação de Jesus ao despojar-se da sua glória para vir a esta terra. Não, isto tudo Deus já havia realizado antes da fundação do mundo, antes da criação do homem, antes de um homem pecar. Então, tudo o plano de Deus, Deus não foi pego de surpresa em situação nenhuma. Então nós encontramos que, através do juízo que Deus fez, do homem, da mulher e da serpente, Deus fez uma promessa que enviaria que seria a semente da mulher, para esmagar a cabeça da serpente. Ao longo dos séculos que se passou, tudo foi revelado e mostrado, então, à luz do que diz a palavra de Deus, para que chegasse ao cumprimento na pessoa de Jesus Cristo, quando deu o tempo determinado por Deus para enviá-lo a esta terra, nascido debaixo da lei, nascido de mulher. E ele veio, conforme diz a Escritura em Gálatas, para remir os que estavam debaixo da lei. Então esta era a condição realmente em que a humanidade estava vivendo.
E nesta condição foi que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como enviado de Deus para resolver o problema que a humanidade estava atravessando. Era, na verdade, um problema difícil, insolúvel para o homem, mas que em Deus certamente teria uma solução para este problema tão difícil e complicado. E então, cumprindo este propósito, Deus abriu mão do que tinha de melhor, que o seu Filho único, Jesus Cristo, e enviou, e ele veio, foi gerado, conforme sabemos, pelo Espírito Santo, nasceu à semelhança dos homens, viveu entre a humanidade da sua época da vida física, trouxe a revelação do amor de Deus para a humanidade, e através desta revelação do amor de Deus e do plano que Deus tinha estabelecido, cujo plano o Senhor Jesus veio para cumprir, para realizar. Ele disse: eis aqui, no rolo do livro está escrito de mim, para cumprir, ó Pai, a tua vontade. Então Jesus veio, escolheu aos seus seguidores, aqueles que haveriam de segui-lo, tornando-se seus discípulos, futuramente alguns deles nomeados por Jesus como apóstolos, e certamente o Senhor Jesus, naquele tempo próprio do seu ministério, orientou, instruiu, capacitou, ensinou, curou, operou milagres e maravilhas à frente dos seus discípulos, no sentido de prepará-los para o que futuramente eles seriam encarregados de dar a continuidade, porque Jesus viria naquele tempo e então ele daria continuidade ao seu trabalho maravilhoso e importante. Então, ao vir e realizar este importante trabalho, Jesus, quando terminou todo o treinamento que tinha feito para com os seus discípulos, ele agora, então, encarrega-os de dar continuidade ao seu importante trabalho. E ele vai, então, agora cumprir o propósito de Deus pelo qual ele foi enviado para vir a esta terra. Ele veio para assumir o lugar da humanidade e oferecer-se a Deus como o sacrifício através do seu sangue e incontaminado e imaculado. Ele ofereceu-se a Deus como sacrifício, e a vida do Senhor Jesus foi colocada no alto do Calvário, aonde ele apresentou-se a Deus, dizendo: Pai, está consumado a obra que me destes a fazer. Dali por diante, o que tinha que ser feito da parte de Deus, Jesus veio e cumpriu, realizou, consumou, terminou. Não há nada mais que se fazer com relação à condição de salvação para a humanidade, porque o plano de Deus de salvação através de Jesus estava cumprido, estava concluído, estava terminado. E por isto é que Paulo, ao escrever esta carta, ele diz o seguinte, que ele recebeu do Senhor. Ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Isto traz-nos o conhecimento que desde o princípio até o fim da Escritura, ela sempre vai trazer esta realidade diante de nós. A finalidade pela qual o Senhor Jesus morreu em nosso lugar foi por conta dos nossos pecados. Os nossos pecados levaram Cristo à cruz como um sacrifício aceito e agradável a Deus. Deus recebeu o sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo, aprovou e colocou à disposição da humanidade. Então, quando nós começamos a olhar esse texto bíblico, a palavra de Deus,
E alguém pode perguntar, mas por que houve a necessidade de Jesus morrer? Por que houve a necessidade de ele se humanizar para fazer isto? Porque Jesus, como Deus, não poderia fazer isto. Jesus precisaria, como de fato aconteceu no plano de Deus, ele despojou-se da sua glória, submeteu-se a cumprir a vontade do Pai, e na vontade do Pai estava o processo da encarnação. Jesus nascer fisicamente entre os homens. E quando ele veio, aí então nós encontramos Jesus, verdadeiro homem, Jesus, verdadeiro Deus. Como homem, ele pôde viver entre a humanidade, conhecê-la fisicamente e desfrutar do dia a dia. Portanto, Jesus, melhor do que ninguém, conhece a humanidade porque ele viveu a vida que nós vivemos. A diferença é que a vida que Jesus viveu não tinha nenhuma mancha, nenhuma contaminação do pecado. A vida de Jesus foi uma vida santa, uma vida pura, uma vida separada diante de Deus. Na outra condição de sofrimento, limitações, sono, choro, alegria, fome, sede, tudo isto Jesus experimentou o que cada um de nós experimentamos no dia a dia. Inclusive, ele até foi tentado como a humanidade é. E a palavra de Deus diz que ele foi tentado em todas as coisas como nós, porém sem pecado. Então, Jesus manteve-se no seu contato e comunhão com Deus. Havia necessidade de humanizar-se, porque deveria entregar o corpo em sacrifício diante de Deus pela humanidade. Foi esta a razão porque Jesus encarnou-se entre os homens e veio para ter a condição de, através da sua morte pela cruz, lá no alto do Gólgota, ele se colocar diante de Deus a favor da humanidade. A partir dali, então, o plano de Deus estava completo. E agora era somente anunciar este plano a toda a humanidade, e esse trabalho importante conta também com a ação constante do Espírito Santo, que é convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo e trazer a realidade da morte de Jesus a favor da humanidade. Então, Paulo escrevendo disse que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Então, nas Escrituras está estabelecido que alguém precisaria morrer em favor do pecador. Deus não encontrou na terra nenhum homem sequer justo, santo e puro, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não havia ninguém que fizesse o bem. Cada um procurava o seu próprio caminho. Então Deus, não encontrando entre os homens, porque todos eles tinham consigo a marca do pecado, Deus deu o seu Filho unigênito como prova maior do seu amor. E a Escritura diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a prova do amor de Deus em enviar o seu Filho para viver entre os homens, mas com o comprometimento de que esta vida oferecida a Deus antes da fundação do mundo concretizasse diante da humanidade quando chegou a plenitude dos tempos, o tempo exato estabelecido por Deus para que este sacrifício fosse oferecido. Jesus ofereceu-se pelo Espírito Eterno diante de Deus. E o sacrifício de Jesus pode agora purificar as nossas consciências das obras mortas, para que possamos então servir ao Deus vivo, verdadeiro, e esperar a Jesus, que agora glorificado
diante de Deus, virá outra vez para buscar o seu povo. Mas nós encontramos aqui pelo menos 7 propósitos da morte de Jesus. Por que foi necessário que Jesus morreu? Então, em primeiro lugar, Jesus morreu para nos redimir da maldição. Nós estávamos debaixo da maldição do pecado, condenados e já sentenciados a uma eternidade separada de Deus. Então, a morte de Jesus, ela tem o objetivo de nos redimir, de nos trazer de volta para Deus, visto que estávamos distantes na inimizade e separados de Deus. E agora, então, através da morte de Jesus, ele veio para redimir a cada um de nós que estávamos escravizados pelo poder do pecado. Então, o primeiro propósito da morte de Jesus é nos redimir da maldição. O segundo propósito da vinda de Jesus é que ele veio para cumprir o desejo de Deus. Foi o plano de Deus, a vontade de Deus, que Jesus viesse para realizar esta importante obra que teria caráter universal para toda a humanidade, indistintamente. O sacrifício de Jesus não foi para uns e outros não. O sacrifício dele foi para todos. É oferecido e anunciado a todos. Infelizmente, nem todos decidem se crer em Jesus e deixam-se ser atraídos por este amor maravilhoso. Mas Jesus veio para cumprir a vontade de Deus, conforme eu já relatei antes. Ele disse: aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer ao Pai a tua vontade. Então, o propósito da morte de Jesus foi cumprir o desejo de Deus de alcançar, reconciliar e aproximar esta humanidade que estava perdida novamente à presença de Deus, e isto através da morte do Senhor Jesus Cristo. O terceiro aspecto, o propósito da morte de Jesus, foi que ele morreu para nos livrar do pecado. O pecado, ele é escravizador. Ele se entroniza em todas as áreas da vida humana e domina com rigor sobre as pessoas. E ele age com opressão, com imposição. Então, a morte de Jesus foi necessária para nos livrar do pecado, conforme Paulo escreveu aqui. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, esta finalidade de Jesus, ele morreu por conta dos nossos pecados. Por assumir na sua vida os nossos pecados, ele ofereceu-se como preço de redenção a Deus o Pai. Em quarto lugar, nós encontramos que Jesus morreu para reconciliar o homem com Deus. Eu disse que o homem estava distante, na condição de inimigo de Deus, ingrato, irreconciliáveis, mas através da morte de Jesus, abriu-se a oportunidade da reconciliação, de trazer, de romper esta inimizade e, através de Jesus, pela sua morte, estabelecer a paz entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. E nesta condição, a humanidade, pela morte de Jesus, pode então ser reconciliada com Deus. Deus nos reconciliou consigo mesmo através da morte do Senhor Jesus Cristo. É por ele que nós fomos reconciliados diante de Deus. Então, nós já observamos que a morte
de Jesus, o primeiro propósito, ele morreu para nos redimir da maldição. Segundo propósito, ele morreu para cumprir o desejo de Deus. Terceiro propósito, ele morreu para nos livrar do pecado. Quarto propósito, ele morreu para nos reconciliar com Deus. Quinto propósito, Cristo morreu para que nós, então, pudéssemos viver com Ele. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, passamos a viver para Jesus por conta da sua morte. Ele morreu para que nós tivéssemos vida com Ele, vivendo com Ele. Em sexto lugar, ele morreu para que nós vivêssemos para Ele. Primeiro, viver para Ele, depois vivermos com Ele. Primeiro para Ele, depois com Ele. Então, são os propósitos. E, finalmente, o sétimo propósito é que Jesus morreu para nos garantir a nossa ida para o céu, para a eternidade, para o lugar da morada de Deus, que o Senhor Jesus disse que foi preparado para os salvos. Então, nós observamos quão valorosa e importante é a morte do Senhor Jesus. Se Jesus não houvesse vindo e não se houvesse colocado à disposição de Deus, que através da sua morte, oferecida em sacrifício a Deus, nenhum de nós teríamos a condição de ser liberto da maldição do pecado, do poder do pecado, da separação de Deus, não teríamos como viver na presença do Senhor e nem alimentarmos a esperança de irmos à presença de Deus. Veja quão necessário foi a morte de Jesus. A palavra de Deus afirma que ele morreu por causa dos nossos pecados. Foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Ele assumiu como prova do grande e maravilhoso amor de Deus por cada um de nós. Se hoje desfrutamos de paz, de alegria, de comunhão e temos a certeza da salvação que nos foi oferecida por Deus através de Jesus, isto se deve porque Jesus veio e morreu em nosso lugar. Se isto não tivesse acontecido, nós hoje não teríamos a alegria, o gozo e a certeza da salvação. Se o temos, é porque Jesus cumpriu o propósito de Deus, o seu Pai, no tempo exato estabelecido por Deus. E hoje todos nós desfrutamos, como desfrutaram aqueles do passado, os do presente e os que futuramente serão alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, desfrutarão também estas bênçãos maravilhosas e permanentes que são resultantes da morte de Jesus a favor da humanidade. Então, ele morreu com estes propósitos em mente. E nós, quando pensamos e analisamos isto, à luz do que a Escritura nos afirma, nós nos enchemos de alegria, de esperança e de gratidão a Deus por ter feito por nós o que ninguém poderia fazer. Mas o Senhor fez e fez como prova do seu grande amor para cada um de nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu porque viu coisa boa em nós. Ele morreu para resolver a nossa condição diante de Deus. E não havia nada de bom em nós, porque uma vida marcada, dominada pelo pecado, escravizada por Satanás, o que é que esta vida tem a oferecer a Deus? Nada. Mas através do sacrifício de Jesus, ele nos recebeu da maneira como nós estávamos, porém não nos deixou da maneira como estávamos.
Ele nos libertou, nos perdoou, nos transformou, nos regenerou, nos adotou na família divina, fomos justificados pelo sacrifício de Jesus e temos agora, com alegria, a certeza da salvação e a promessa da vida eterna com Deus. Tudo isto só se tornou possível depois de efetuada a morte de Jesus por conta dos nossos pecados. Então nós vimos aí 7 propósitos da morte do Senhor Jesus. Primeiro propósito, ele morreu para nos redimir da maldição. Segundo propósito, ele morreu para cumprir o desejo de Deus. Terceiro propósito, ele morreu para nos livrar do pecado. Quarto propósito, ele morreu para reconciliar o homem com Deus. Quinto propósito, ele morreu para que vivêssemos para ele. Sexto propósito, ele morreu para que vivêssemos com ele. E sétimo propósito, ele morreu para nos levar para o céu, a morada de Deus. Então veja quão necessário e profundo foi o sacrifício de Jesus, que tem valor eterno. E através do sacrifício feito uma única vez com a morte de Jesus, não há nada mais a acrescentar na condição para a salvação da humanidade. O que Jesus fez foi aceito, foi aprovado por Deus e está colocado à disposição daqueles que creem no Senhor e desfrutarem com Ele de salvação, cura, libertação e transformação, que só o Senhor Jesus pode conceder esta bênção aos seus servos. Então que nós possamos seguir adiante por este caminho, com alegria, com gratidão, com dedicação a Deus e demonstrando a Ele o nosso coração satisfeito por termos sido alcançados através de um sacrifício que foi feito por Jesus e que também alcançou a nossa vida e trouxe-nos a libertação que desfrutamos hoje, a esperança que fortalece o nosso coração e também a proximidade com Deus, coisa que outrora nós estávamos distante, mas através do sacrifício de Jesus, nós fomos atraídos para perto, para a presença de Deus, e como se isso não bastasse, Deus habita no nosso interior. Então, nós somos a morada de Deus em espírito. O Senhor Jesus habita em nosso coração. Também o Espírito Santo habita em nós. Então, veja quantas oportunidades nós recebemos como resultado da morte de Jesus. Pela morte de Jesus, Deus veio fazer morada em nosso coração, o Senhor Jesus veio, o Espírito Santo veio, a palavra de Deus está aí para ser entesourada também no nosso coração, para vivermos por ele e entendermos e reconhecermos o grande valor da morte de Jesus em sacrifício pela humanidade. Ele deu-se a si mesmo. Ele não mediu esforços, ele não recusou, ele não negociou, ele não desistiu, ele permaneceu até o fim, embora sofrendo ameaças e provocações, mas ele sabia o que veio fazer aqui e, portanto, permaneceu firme até o fim, até o expirar do seu espírito diante de Deus, depois de ter consumado esta obra importante, necessária e eterna em favor da humanidade. Hoje somos salvos pela graça de Deus, mediante o sacrifício de Jesus, que foi o resultado da sua morte em nosso lugar. Deus, por amor, oferece o sacrifício de Jesus a favor da nossa alma, para que nele possamos, então, perdoados, libertos, transformados, regenerados, abençoados e adotados na família divina, vivermos com Deus e para Deus, a cada dia, tendo uma experiência maior, mais firme,
mais profunda e crescendo nesta comunhão com Deus. Isto só nos é possível por meio de Jesus Cristo. Como Paulo disse, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Hoje somos salvos e libertos como resultado desta morte oferecida na cruz por Jesus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.